Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. De onde quer que você esteja, eu sou a Patrícia Rigoni, falo aqui da Flórida, agora 10h05 da manhã. No Brasil são 12h05, porque a gente tem público no Brasil também. Seja bem-vindo ao nosso podcast live Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui, então, no nosso episódio 16, hoje com a querida Mônica Gaspareto. Bom dia, Bom dia, Mônica. Paty. Obrigada por me convidar para estar aqui. Que isso, é um prazer ter você aqui. Tenho certeza que vai nos contar histórias maravilhosas e muito importantes. Porque aqui a gente dá voz a você que é imigrante, para trazer a sua história, contar da sua experiência como imigrante. E assim, quem sabe, servir de inspiração para muita gente. E o tema do episódio de hoje é: e quando o propósito ganha outro rumo? Depois eu vou explicar de onde que eu tirei Um essa rumo bem ao pergunta. contrário da vida inteira, né? Mas tudo bem. Exatamente. E assim, eu acho que isso vai dar muito pano para manga, hein, Mônica? Você vai Bora contar lá. tudinho para nós. Mas então, olha, só trazendo um spoiler aqui de quem que é a Mônica. Ela é casada com o Vinícius e está celebrando as bodas de prata no próximo dia 22. Exato. Olha só. Prata é 20 anos? 25, filha. 25, né? Oh, meu Deus! É, 25. Uau! Uma vida, Um quarto né? de século. É uma vida. Meu pai falaria isso, filho. Um quarto de século. Verdade. Bem matematicamente, né? Ela é mãe do Tiago e de duas estrelinhas, o Fernando e a Mariana, né? Exato. Isso é muito bom, a inclusão sistêmica, até você colocou aqui, e eu, como consteladora, também concordo 100%. Então, você tem 3 filhos. Exato. Ela morou inicialmente em Weston e depois se mudou para Dave para ficar mais perto da escola, né, do que o filho fez. Mas tem mais história antes disso, Ah, né? tem um monte. Você foi primeiro para a França, Morei na França, morei em São Paulo, morei em Ohio. veio para cá, Ohio, depois Depois voltou ao voltei para o Brasil, Brasil, depois voltou voltei para cá. para cá. Exatamente, mas você vai contar daqui a pouquinho. E hoje o filho estuda atualmente, né, no college em Daytona Beach. Eu sou o que eles chamam de uma empty nester, ou seja, Hum. uma mãe de ninho vazio. Oh, meu Deus do céu! Deixa ele escutar isso. É verdade, tem essa fase mesmo da vida, né? Mas enfim, seja bem-vinda. E antes de dar início, né, vou trazer aqui os nossos recadinhos da semana do dia. Então, você que está nos ouvindo aqui pela Rádio Heli, você já conhece o aplicativo da rádio? Baixa aí no seu celular, que facilita bastante para você nos ouvir. Estamos ao vivo, não só na rádio, mas também no YouTube, no canal @Rádio Heli. Você que está nos ouvindo, pode nos seguir lá no canal também. Estamos ao vivo aqui, ó, dando tchauzinho para vocês, eu e a Mônica. E aí você consegue se inscrever, acompanhar, fazer seus comentários, vamos interagir bastante. Hoje eu estou aqui, ó, já estou acompanhando 100% os comentários de vocês, dá o like, encaminha para quem você sentir que vai ser interessante essa conversa, que vai trazer muita informação. A gente vai falar bastante, algumas coisas acabam interferindo com educação, então se tem dúvidas de educação, pode até perguntar. Isso, olha aí, ó, a Mônica, ela é especialista na educação, no planejamento escolar americano. Isso. Então, assim, tem muita informação importante aí que vai dar tempo de falar. Vamos lá. Mas você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp. O telefone da rádio é o 754-276-6361. E o meu também, que eu estou com o meu celular aqui na mão, ó, quem quiser pode mandar mensagem agora no 863-210-9488. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram, @Rádio Heli, e o meu, @PatriciaRigoni_D.Baldi, com I no final. Lembrando novamente que todos os episódios ficam gravados, não só no canal da Rádio Heli, mas também no meu, do YouTube, que é o @PatriciaRigoni_8, número 8. E aí lá você vai acompanhar todos os episódios. Hoje, então, já é o 16. Ó, já fizemos uma caminhada aí, hein? E estamos chegando pertinho da virada do ano, muita emoção, né? E aí, lá também, no meu canal, também tem algumas outras palestras que eu estou
colocando lá, que a gente fez aí ao longo do ano, enfim, para vocês terem muita informação, que é o mais importante. Então é isso, eu quero saber aí, quero ver a participação de todos vocês. Estamos aqui ao vivo na Rádio Reli e vamos começar então com a entrevista, né, da nossa querida Mônica. Eu sou a Patrícia Rigoni, estamos então no podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Aqui a gente dá a voz e a visibilidade para o imigrante, para que você também tenha novas ideias de como viver melhor e mais leve no novo país. Lembrando que a gente também está falando para o mundo aqui, né? Então, seja o país onde você estiver, no Brasil também. Às vezes você está pensando em imigrar, quer saber dica, quer entender um pouco melhor desse universo. A gente está aqui para contar tudo, não é isso? O que é bom e o que não é. O que é bom e o que não é, porque né, tem dos dois lados, não tem jeito. Não, a vida é assim, né? A vida assim. tem os contrapontos e se a gente, o que eu falo, uma vez que a gente imigra, o nosso coração nunca mais é completo. Nunca mais, né? Porque se você está aqui, você está com saudades, vai ser Natal, vou estar longe da minha família. Uhum. Aí você está lá, você fala, nossa, meus amigos estão lá, minha casa está lá. Sim. Então, assim, e cada lugar que você vai vivendo, você vai deixando um pedacinho do seu coração, né? Você é natural de onde, mãe? Eu sou de Campinas, São Paulo. Campinas. E aí você estava lá antes de vir para cá dessa vez? Estava. Eu voltei para o Brasil em 2005. Só que eu fui para Curitiba. Meu marido assumiu um cargo na Federação das Indústrias, né? E ele era responsável pelo Centro Internacional de Negócios. Então a gente foi porque assim a gente casou e veio morar nos Estados Unidos. Ah, foi assim. Foi, então. Que na verdade a gente já namorou, é uma história longa, então de 25 anos. Não, só de casada. De casada, e teve 10 anos de. Então... Ele está escutando, depois ele vai ficar bravo. De enrolation. Olha, acho que ele deu aqui, é o Vinci. É. Bom dia, doutoras. Bom dia, Vinci. É o Vinícius, né? Vamos lá. Então a gente falou assim: a gente casou e foi morar longe das famílias, né? Já começou por aí. Então ele já morava em Ohio, né? Porque ele foi fazer o MBA dele. Quando ele foi, a gente não estava namorando, porque a gente namorava por pedacinhos, sabe? Entendi. Assim, um pouquinho, ficava separado, voltava. Então, quando ele foi, a gente não estava junto. Aí ele voltou em algum momento para o Brasil e a gente voltou a namorar. E aí ele acabou aceitando uma oferta de emprego. Ele fazia o MBA lá e aí a gente casou. Sim. Primeiro eu fui morar com ele, meu pai brinca que eu fui fazer um test drive de casamento. Né? Aí casamos e aí eu voltei casada, né, com ele. E casou aqui então? A gente casou no Brasil. Ah, no Brasil. Casou, meu pai era vereador em Campinas. Então meu casamento chegou um momento que assim, né, ele organizou porque eu estava aqui nos Estados Unidos. E eu tive 1.400 convidados. Nossa e pessoas que não falam comigo porque ficaram fora da lista, porque meu pai. Um determinado momento eu virei para o meu marido e falei: Vi, vamos deixa ele. Deixa, porque o meu sonho era casar na capela da escola que eu estudei quando era criança. Um casamento pequeno, né? E aí virou uma festança. Só que aí a gente acabou fazendo despedidas na igreja. O 22 é o dia do civil, que é onde a gente celebrou com bolo, bem casado. Sim. Tudo, né? Então foi a nossa festa. Foi um grupo pequeno de 150 pessoas, né? Porque não dava, né? Assim, sim. E aí a gente acabou, né, indo para os Estados Unidos. E esse período eu cheguei lá como esposa, então foi um período muito difícil. Eu não podia trabalhar. Então, vamos lá, começa daí sua primeira experiência como imigrante. A minha primeira aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que eu já tinha morado na Europa. Né? Antes ainda? Antes de casar. Então vamos voltar na Europa primeiro? Como é que foi essa época? Volta rapidinho. Tá, rapidinho. Então, eu me formei em Direito, eu sou advogada de formação. Inclusive tem um currículo lindíssimo, enorme, depois eu posso ler para vocês. Então, me formei em Direito pela PUC Campinas e fui fazer Direito Internacional Público na faculdade em Paris.
Ah, entendi. E aí, porque eu queria fazer carreira diplomática. Entendi. E aí eu fui estudar na Europa. E por que E Paris? Como é que é isso, assim? Você porque, gosta da gente, que eu França? vou falar, vocês me dão. Minha mãe Conta fala, aí, minha conta mãe aí. fala que a gente cospe para cima, cai no meio da testa, né? Eu nunca gostei de inglês. Então, imagina que eu vou aprender inglês, né? Então, eu vou aprender francês, né? Língua difícil pra caramba, Não, né? Esse inglês. lindo. Não, o Não, o inglês. inglês eu não achava difícil, eu achava chato. Eu sei. Aí fiz francês e fui para a Então você França. estudou a língua antes. Estudei um pouco, eu E fiz. foi. Aí Já foi estudar, com a cara e a coragem, então. na verdade, eu fui fazer um intercâmbio daquele de 2 meses para estudar mais o francês. Sim. E fiquei na casa de uma família. E ele era professor, né? Uhum. E ele me aceitou, né, a família, porque os filhos estavam estudando espanhol. E como eu vinha do Brasil, ele achou que eu falava espanhol. É. Entendeu? Geralmente é Então assim. tem esse pequeno porém. Mas ele me deu algumas dicas e ele me levou na faculdade, onde eu fui aceita. Só que eu estava com visto de turista. Certo. Então eu precisei voltar para o Brasil, arrumar meu visto, que eu não conseguia arrumar pela Europa. E aí eu voltei e fiz 1 ano de especialização. Que bacana, hein? Então mas essa foi uma. E meu pai, né? Meu pai é um caso à parte. A gente sempre foi muito ligado. Eu era, para ele, eu era a sucessora dele, né? Então, quando eu fui morar fora, para ele foi meio uma traição. Então, ele falou que eu ia ter que me virar. Então, eu trabalhava, eu trabalhei na Europa, né? Fui babá de uma condessa. Ai, que chique! E ela achava o máximo, porque ela era estudante de direito. Então, ela falava que a babá dela já era advogada. Só que eu não era condessa, né? Então, isso são coisas da imigração, Mônica? Mônica? E faz parte, a gente entendeu? tem uma formação, mas chega no país, você vai fazer outra coisa completamente diferente. Você se reinventa. Se reinventa, né? E já é dentro do nosso tema aqui, né? De Quando reinvenção. eu faço um rumo diferente na verdade, no meu propósito. Né, eu estava bem duranga, tinha passado no banco, assim, tinha visto meu saldo, eu tinha espalhado cartaz assim, faço babysitter na região inteira ali. Entendi. E aí a condessa me ligou. Aí ela perguntou: você só faz babysitter ou você faz limpeza? Cara, na minha casa tinha 2 empregadas, eu nunca tinha limpado nem nada, sabia, né? Não sabia fazer. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Aí eu respirei e falei: nossa, a senhora não sabe como eu sou boa nisso. Uau! Você falou que sabia. Eu falei, era ótima, né? Ótima. Aí ela falou: e você passa roupa? Eu falei: não, passar roupa você não tem como inventar, né? Não, aí eu não falei: tem jeito. não, essa não é minha área de especialidade. Não sou especialista nisso. Não. E aí eu fazia para ela babysit e fazia uma vez por semana, 3 horas. Aí ela percebeu que realmente eu não sabia passar roupa. Mas na limpeza tem histórias hilárias, né? Do dia que eu engoli a gravata do conde com aspirador de pó. Meu Deus! Aí o dia que eu fui raspar a gordura no forno com o dedo, sabe? Eu nem sabia que isso grudava, que isso entrou no dedo, fui parar no hospital por causa de um dedo. No mesmo hospital que morreu a Daiana, tá, gente? Não é qualquer hospital, mesmo? né? Uau! Então, gente, a gente é chique, né? Então, assim... Você tinha o quê? Você era jovem ainda, né? Eu já era formada em Direito, eu me formei... Eu acho que eu tinha 25. Uns 25. Uns 25, mas foi todo um aprendizado, Que né? experiência, hein? Isso lá em Paris. Isso lá em Paris. E depois eu fui trabalhar com uma pessoa que foi o criador da guarda compartilhada. É mesmo? E eu acho, pela minha experiência, que não funciona. Então, eu não faço direito de família. É tão relativo, né? É muito difícil. É muito difícil. As meninas choravam, elas queriam coisas, estavam na casa da mãe, estavam na casa do pai. Olha, uma confusão. Mas essa foi uma experiência que foi muito marcante, porque eu saí de ser né, uma pessoa muito protegida, né, pelos meus pais. Você foi para o mundo, literalmente. E para estudar uma especialização de uma matéria que na época não era currículo, né? A gente não tinha direito internacional na faculdade. E ainda em francês, né? E ainda em francês. Uau! Então eu estudei muito. Então, das 15 pessoas que começaram, né, o direito internacional, eu acho que só 7 de nós se formou naquele. As outras ficaram de DP, mas o pessoal viajava, ia fazer um monte de coisa. E aproveitar a Europa, né? Aproveitar. Eu acho que eu me foquei, então foi uma experiência muito de engrandecimento. Você aproveitou de verdade, né? E me gerou valores que, assim, eu nunca mais fui capaz de brigar com ninguém que trabalhou na minha casa por ter
sem querer, estragado uma roupa, né? Depois eu engoli a gravata do conde, pele, né? Olha só, gente, Então, veja como nos torna, né? Outra, empatia. amplia a nossa humanidade, né? Vamos chamar então, assim. foi uma experiência. E aí eu vim para... Né? Pessoal, e olha que história, hein? Vocês estão nos acompanhando aí, compartilha, dá o seu like no YouTube, estamos ao vivo aqui no podcast Vida de Imigrante, a Mônica trazendo várias histórias. Primeiro, então, ela foi para a França, aí voltou para o Brasil. Aí eu fui tentar uma vaga, mas lembra que eu falei que eu não gostava de inglês? Fui tentar trabalhar no escritório internacional em São Paulo. Já foi tentar logo. E aí eles me adoraram, né? Fala inglês? The book is on the table, né? E aí, como é que foi a entrevista? Vamos almoçar no Iguatemi com a advogada da África do Sul. E aí descobriram que não dava para manter uma conversa. Falar nada. Aí, de novo, eu fui morar, fiquei 3 meses na Inglaterra, eu morei em Cambridge. Você foi para a Inglaterra também. Gente, essa mulher é muito internacional. Mas por quê? É de novo, porque inglês americano não é inglês, né, gente? Então, aí eu fui aprender o inglês britânico, fiquei em Cambridge. Uau! E aí foi muito legal, porque aí eu estava mais leve, sabe? Foi uma experiência... Eu acho que eu era uma das mais velhas Eu era uma das mais velhas da turminha que estava estudando inglês, né? Então, foi muito gostoso. Muito gostoso. Legal. Gente, e aí, depois... Só dando aqui, ó, tem uns bons dias aqui, ó, a Andréia falando bom dia para nós. Bom dia, minha querida. Vaninha Rosa, bom dia também. Vera Lúcia Correia, conhece? Bom dia, Mônica. E o Vince, né, que eu já falei. Mas vamos lá, continue interagindo aí, pessoal. Aí a gente, nessa época, de novo, quando eu fui morar na Inglaterra, aí eu estava separada do Vico. Né? Então, foi uma fase bem divertida. Marido, não escute, mas foi uma época muito divertida. E aí a gente voltou, eu voltei a morar no Brasil, né? Fui trabalhar naquele escritório, né? Que eles falaram, você vai melhorar teu inglês e volta, que a gente quer você. E aí eu fui trabalhar num dos grandes escritórios brasileiros, né? Inclusive um dos maiores dicionários de termos jurídicos. Uma das edições eu trabalhei na edição. É mesmo? Uau! Então foi uma experiência. Você tem, né, uma carreira muito sólida nessa área do direito. Foi, porque eu trabalhou muito. Eu trabalhei em vários escritórios, em multinacional. Então, assim, né, tirando a fase que eu falei para o meu pai que eu não ia voltar de Arraial da Ajuda, que eu ia ficar vendendo sanduíche na praia e não ia terminar direito, né? A minha teve isso, né? Passar o Réveillon, eu falei, não volto, pai. E meu pai, na sabedoria dele, falou, filha, faz o seguinte, você vai ter que assinar a papelada para trancar a faculdade. Então você vem, depois você volta. Olha! Eu já fui esperto. Tá vendo? E aí, nunca mais voltei, aí né? Você teve que fazer, né? E aí, assim, realmente, a minha carreira foi toda no jurídico, né? Então, eu acho que, assim, quando eu fui morar em Cleveland, né, no começo eu tinha aquele papel de esposa, não podia fazer nada. E isso foi muito... Eu sempre trabalhei com meu pai. Você fala Cleveland em Ohio. Foi a primeira vez que você A primeira vez. Ainda quando eu fui fazer o test drive, eu ainda, né, trabalhei como, né, out of the records, né? Trabalhava numa bakery, assim, eu trabalhei com uma bakery. Uma padaria. Sim. Vai traduzindo aí, porque não é todo mundo que sabe inglês. Trabalhei numa padaria. E aí, quando eu voltei, eu não podia realmente, porque eu estava linkada. Eu casei no dia 22 à noite e, sei lá, acho que 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, a gente estava na fila do consulado americano. Foi desse jeito? Foi, porque aí o Vinícius já trabalhava em Ohio. Então, a gente tinha o 23 para dar entrada no pedido do visto. Aí a gente ia casar no 27 na igreja, ia até a lua de mel, voltar, o visto e o passaporte já tinha que estar em casa, porque a gente embarcava dali um dia. Meu Deus do céu! A gente foi no dia 23 e a gente foi, assim, tipo, casou e foi. Muito a jato, porque né? não tinha essa história de agendar. Na época era rápido também, né?
Não, mas assim, foi rápido porque a gente fez tudo bem programado. Entendi. E deu tudo certo, entendeu? Senão tem esse detalhe, né? Esse detalhe. Ô, Mônica, deixa eu te falar, a gente tem 11 pessoas ao vivo aqui que no bom. YouTube. Sim, a Vera Lúcia está dizendo, que está na escuta, que ela falou hoje cedo com você. Ah, tá. Lembrou? Lembrei. É que ela tá salva com outro sobrenome. Então, tá vendo? Vera Lúcia Corrêa da Silva. E a Andréia também, tudo que a Mônica se propõe a fazer, faz com excelência. Ai, a Andréia é suspeita. Mas dá para perceber, né? Assim, sempre muita organização aí, né? Então, na verdade, aí a gente foi para o Raio, foi uma experiência muito legal. Só que aí é aquilo, né, que você vem trazendo, que então você tinha todo um trabalho, fazia um monte de coisa, chegou aqui, você foi ser só esposa, é isso? Isso. E aí eu pirei. Uau, como que foi isso, hein, Mônica? Eu entrei numa depressão. Depressão. Fiquei muito deprimida. Uhum. Como meu pai era político, né, ele era vereador em Campinas, e eu casei em 99, né? E aí em 2000 tinha eleição. E meu pai e meu marido tinham feito um acordo que eu ia voltar para ajudar na eleição do meu pai. Né? Então eu acabei indo, aí meu pai, ele ganhou e não levou, por aquela questão de... Como é que chama aquilo? Quando você faz as cadeiras, legenda? O voto. Uma questão da legenda do meu pai, ele foi um dos mais votados da cidade, mas não entrou. O partido não fez uma cadeira. Então então assim, eu tinha vivido todo o verão, de repente eu volto para Cleveland, meu pai tinha perdido a eleição, primeiro ano de casamento, eu tinha ganho um sobrenome que não era o meu, né? Nossa, sim. Então eu já estava com uma coisa que não estava estranha. Você estava com que idade nessa época? Aí eu estava com quase 30, eu acho. Então, isso é muito importante você trazer, porque realmente, e aí é algo que a gente tem que entrar abraçar. Aqui para trazer também. A minha depressão foi muito feia. Então, a gente tem que trazer essa informação, por quê? Porque muita gente está nos ouvindo, né? Seja na rádio ou no YouTube, e de repente está novo aqui no país ou em outro país que seja, e começa a não se reconhecer até, né? Entra num redemoinho assim emocional e vai se perdendo, mas que inevitavelmente por sermos humanos, né, a gente não escapa muito. É claro que não é todo mundo que vai deprimir tudo, não é isso, mas o emocional vai ser influenciado, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei e estava começando a esfriar. E o Raio, galera... Lá é frio, né? Lá Ainda tem isso. O clima também influencia, viu? Influencia muito no emocional. Ô, gente, se vocês estão gostando, vai dando like aí, hein? Olha aqui, tem mais... Hoje tá bombando, olha aqui, a Carla Martins falando assim, Mô, parabéns, amei sua história, eu não sabia de muita coisa. Ainda vai saber demais, né? Então, e aí o que aconteceu? Você falou do clima, né? Clima frio, uma das coisas que me falaram para fazer foi usar aquelas lâmpadas de infravermelho. Porque não tem muito sol, né? Sim. Em Cleveland não tem muito sol. E a gente precisa de luz. A gente precisa daquela luz, tal. Aí fiz tratamento, né? Entrei com terapia. Então, como que foi que você cuidou da sua depressão? Primeiro você reconheceu que estava, eu reconheci, né? O Vinícius ficou muito preocupado, né? E aí eu entrei com medicação. Mas você procurou um psiquiatra aqui mesmo? Nos Estados Unidos. Na época, na Cleveland Clinic, já que eu estava em Cleveland, né? Vamos, né? Sim. E aí, nesse meio todo, eu acabei... O Vinícius acabou conhecendo uma pessoa que foi me abrindo outras portas. Que eu brinco que, se existem outras vidas, ele foi meu pai irlandês, sabe? O meu avô irlandês é uma pessoa que eu tenho uma paixão. Ele deve estar com 93 anos hoje. Olha. E ele tem um caderninho que ele tira do bolso. Quando ele tira aquele caderninho, a canetinha... Ele é terapeuta? Não, ele foi dono de uma empresa de seguros, mas ele era muito conectado em Ohio, né? Entendi. E ele trabalhava muito com essas conexões internacionais. E ele me apresentou para quem veio a ser o meu chefe num escritório grande americano. Porque aí você foi fazer E aí eu fui ter o meu próprio visto. Entendi. Aí eu me desvinculei do Vinícius.
você podia trabalhar e tudo mais, né? Aí eu fiz primeiro um visto de intercâmbio, porque existem essas empresas de intercâmbio, a gente não conhece. Então, Por exemplo, o tem muita Cleveland informação, International né? Program, ele é um programa de intercâmbio para profissionais. Olha só. Então, você tem que ser geralmente formado. a gente pensa só Não, em intercâmbio para estudante, não. assim, Então, né? Ciente e profissional. em teoria, eu deveria voltar para o Brasil. Teve um erro no processamento do meu visto. Mas aí o escritório resolveu me dar um H1B, que é um outro visto de trabalho, que era o mesmo que meu marido tinha. Então, aí realmente eu me desvinculei do Vinícius e fiquei com o meu visto e ele com o dele. Né? Ô, Mônica, só um detalhe aqui que é importante, nessa época ainda não existia psicologia online, existia? Não. Você fez a terapia com americana ou brasileira? Fiz com americana, com inglês macarrônico, né? Porque não gostava, né? Então... Mas deu aquele suporte. Eu só estou falando isso porque hoje, né, assim, quando a gente fala de psicologia intercultural, é nesse sentido, é uma área nova da psicologia, relativamente, mas que tem todo um aparato específico. Porque existem coisas de sentimento que você não consegue dizer em outra língua. Não consegue dizer. Assim como dizem, né? Eu trabalho muito com crianças, né? Eu trabalho muito com educação para crianças. Sim. Que eu escutei isso uma vez na França, que todo o carinho da mãe passa pela língua nativa dela. Então, se uma mãe brasileira está fingindo que não fala em português com os filhos só porque é chique falar inglês, você está errada, minha filha. Tá vendo? Já começa outra dica aí, gente. Então, deixa eu ver aqui, ó. Cleveland. Tá, o Vini deu aqui, ó, o CIP. Cleveland International Program, para quem quiser saber. Olha, que bonitinho. Mas obrigada, outra dica aí também, né, importantíssima. É muito importante, né, você manter a língua de herança com seus filhos. Claro. Porque todo sentimento passa através dela. Né? O afeto. Isso, por mais que você seja bilíngue e poliglota, a sua língua nativa é nela que vem tudo isso. É nela, é verdade. Então, para fazer terapia em outra língua foi muito desafiante, né? Imagino. E aí eu já estava trabalhando, ajudou. Aí eu já trabalhava no escritório, tinha toda uma outra pegada, já estava melhor no inglês, né? Sim. Mas aí o maridão traz para a Flórida para tomar sol, né? A Flórida é sunshine. Então eu vejo várias pessoas que moram, de vez em quando tem que vir durante o período. Tem gente que vem até do Canadá, a gente vê um monte de placa aqui do Canadá, né? Mas aí esse pessoal mais velho vem e fica os 6 meses, né? Sim. Eu não, eu vinha, a gente ficava 2, 3 dias, porque a gente trabalhava, né? Tá. Só para dar uma respirada. Para dar uma esquentada no corpo, né? Verdade. Mas foi uma época muito interessante. O aprendizado de Cleveland foi diferente do aprendizado da França, né? Porque eu estava com meu marido. Sim. Então a gente criou uma parceria, né? De uma não é uma dependência no mau sentido, mas uma colaboração, né? Sim. Muito interessante, né? Eu imagino. Porque éramos nós. Era só vocês dois. Então, isso trouxe a volta para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil? Vamos, mas as nossas cidades... Vamos voltar para Campinas? Acho que não. Mas a volta foi porque o Vinícius queria... eu não conseguia engravidar. Tá. Vocês estavam tentando. A gente estava tentando, inclusive na época que eu fazia terapia, essa terapeuta só falava desse livro que zebras, como é que é? Que zebra estressada não sei o que. Era um livro com zebra. A única coisa que eu entendia é que ela falava da zebra. Oh, meu Deus! Mas eu trabalhava demais, né? Eu trabalhava altas horas. Às vezes eu chegava a fazer... Escritório americano tem o que a gente chama... Brasileiro também tem, né? As billable hours, né? As horas que você tem que cobrar. E era sim, cobra por hora, cobra né, por hora, e você tinha métrica para atingir, né? Sim. E como eu era advogada, mas eu não atuava como advogada no escritório, mas eu sempre fui muito atenta a detalhes, muito atenta. Sim. Então, os outros escritórios começaram a me mandar contratos para revisar, eu fazia muita revisão de contrato. E eu colocava comentários que as outras meninas não colocavam, elas faziam a revisão do texto para pegar, porque num contrato em inglês, tudo que está com letra maiúscula tem um sentido. Entendi. Ele é um termo definido em algum lugar do contrato, e você tem que fazer essas cross-reference, que eles chamam, essas referências cruzadas. Sim. Então, esse era um dos nossos trabalhos. Só que, além de eu fazer isso, eu punha
eu punha nota para os advogados, eu acho que isso aqui não está legal, você pode verificar, talvez isso esteja contraditório com a outra cláusula. Então, eu acabei criando uma certa, né, assim, uma base de clientes internos muito legal, mas isso gera muito trabalho. Entendi. Mônica, só uma pergunta. Nessa época que você ficou, vocês acabaram ficando quanto tempo, então, em Ohio? O Vinícius ficou, acho que 2 ou 3 anos a mais que eu. Eu fiquei de 99 a 2005, 6 anos, né? Nossa, foi um bom tempo. Foi. E lá você encontrou grupos de apoio de brasileiros, coisas assim, ou também Tínhamos. Quando o Vinícius, ele fala, né? Quando ele foi morar lá, ele Ah. conhecia 2 pessoas brasileiras. Depois que eu fui, ele descobriu uma comunidade. E lá em Cleveland é muito divertido, tem uma ponte que separa o East Side do West Side. Então tinha os brasileiros do East Side, que era um grupo, e os brasileiros do West Side, que era outro grupo. Entendi. E de repente cheguei eu, que adoro cruzar uma ponte, E entendeu? juntou todo mundo. E aí eu tinha amigo que ia de lá para cá, o Vinícius falou, Mônica, você não existe. Eu falei, então, né? Mas isso também é terapêutico, né? Vamos chamar assim, é importante. E eu tenho amigos até hoje dessas pessoas. E né? que quando a gente está num país diferente, né? Encontrar os nossos ajuda demais, né? A gente acaba tendo, né? Isso? É o nosso suporte. Eu não consigo imaginar se eu não tivesse brasileiros aqui perto de mim, sinceramente. E é isso que eu gosto aqui do sul da Flórida, Não é? sabe? Que é a mais gente fácil tem ainda. meio o melhor de dois, chega a ser até demais, né? Que eu não falo inglês mais, né? O meu inglês morreu, demorei tanto tempo para pegar o bendito. É verdade, e agora você só fala português, E eu só falo, porque desde que eu fui trabalhar na escola, eu só atendo brasileiro. Isso, desde 2018. vamos tomar uma aguinha aí, então, que aí a gente vai entrar nessa outra parte. Falando muito, né, meninas? Não, de forma alguma. Mas olha só, vamos entrar então nessa parte, que aí é o seguinte, você ficou então um tempo aí, né, lá em Ohio, tudo, voltou para o Brasil, ficou mais quanto tempo e voltou? Para a gente entrar nessa segunda parte da volta. Aí a gente voltou para Curitiba, nós ficamos acho que 2 ou 3 anos em Curitiba. Certo. Se eu te falar que foi um dos lugares mais difíceis que eu já morei. Mentira! Foi, assim, muito difícil. Mais difícil do que fora? Mais difícil do que fora. Caramba! Mais difícil, foi muito desafiador, né? hein? E aí um dia mas eu nem vou contar essa história. Deixa para próxima. Deixa para próxima. Mas um belo dia eu falei, eu quero ir embora desse lugar. Não fico aqui mais. Não fico aqui mais. E aí, até por uma questão de saúde do meu pai, aí eu já tinha o Tiago, ele tinha 1 aninho e pouco, eu era sócia do escritório lá. E aí eu falei, quer saber, eu quero voltar para Campinas, quero ficar perto do meu pai, da minha mãe. Você é filha única? Não, eu sou do meio, mas agora eu aprendi que eu não devo falar isso, mas há muito tempo eu falei que eu era o filho homem que meu pai não teve, sabe? Então, eu sempre trabalhei com meu pai, sempre fui muito ligada ao meu pai. Você falou que você seria a sucessora, né? Era. Então, assim, sempre tive um contato muito forte com ele. Então, e aí você quis voltar, logicamente. Eu quis porque ele não estava bem de saúde, não estava bem de cabeça também, e o neto era uma das maneiras que dava um incentivo para ele continuar vivendo, né? Com certeza. Então, foi essa, assim. Só que aí o Vinícius estava empregado lá no centro. Então, o Vinícius ficou. Então, a gente sempre tem esses, né, assim, quando a gente veio embora de Ohio, ele veio em fevereiro, eu só vim em setembro, porque eu estava na maior transação de direito imobiliário que a empresa já tinha feito. Uau! Você se metia em coisa importante, né, então, Mônica? o nosso cliente comprou 120 shoppings. Que isso, gente! Então, foi trabalho. E Uau! Aí, só que aí em setembro o Vinícius falou, você volta ou não volta? Aí eu falei, volto. Bem, tô chegando, calma. Aí eu voltei em setembro, mas... E aí, de novo, nessa época de Curitiba, ele ficou em Curitiba e eu fui para Campinas. Vocês tiveram alguns momentos, né, que ficaram separados aí fisicamente, né? Ó, a Maria das Graças Costa Gonçalves também está falando aqui, ó. Fico muito feliz com a merecida felicidade de vocês, Mônica. Obrigada. Beijão. Obrigada. Viu? Ó, e é isso mesmo. Vamos lá, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, para a gente continuar seguindo aqui a Mônica com a história dela, né? Isso. E aí, então, a gente voltou e aí eu fui trabalhar
o meu ex-chefe do escritório americano, ele me apresentou para né, o chefe do jurídico de uma empresa multinacional que estava fazendo um processo seletivo. Então, eu entrei no processo seletivo. Aí é uma outra história que os 2 finalistas do processo seletivo foram eu e meu cunhado. Uau! A gente não tem um sobrenome simples, né? Nessa época eu já usava Gasparetto. Sim. Então foi Gasparetto versus Gasparetto na final, Caramba! né? Que foi muito chato, né? Foi né? muito desagradável. Mas e minha sogra rezando para os 2, sem saber que a gente estava. Mas tudo bem. Ela nem sabia. Não. E aí eu fui trabalhar, morava em Campinas, fui trabalhar em Hortolândia. Então, dessa época, 2008, eu fiquei em multinacional até 2016. Entendi. Então, passei por 2 multinacionais. Foram experiências muito interessantes, né? Incluindo um voo de jatinho sobrevoando o estádio do Yankees para fechar um contrato. Uau! É coisa que acontece uma vez na vida. Então você guarda da memória. Tem história para contar. E aí tá, né? E aí voltei, né? Fomos demitidos, entramos na estatística da Dilma. Uau! Em 2016, porque estava muito difícil, né? Manter, e a empresa que eu estava era uma metalúrgica e a gente tinha que entregar números, porque ela era aberta na bolsa aqui nos Estados Unidos, e tinha algumas promessas para os investidores, né? Sim. E aí, assim, foram sendo demitidos praticamente toda a diretoria. Caramba! Né? E eu brinco que meu marido não me trocou por uma mocinha de 30, mas as empresas trocam, cara, sem dó, nem piedade, sem nada. Tem isso, né? Infelizmente tem uma questão de idade no Brasil. E aí a gente já estava, eu e o Vinícius, a gente tem a mesma idade. Ele é mais velho que eu, tá? Aqui é diferente, não é essa questão de idade? O que você Eu acho que é mais, você tem carreiras mais longevas. Né? Então eu acho que é muito difícil você ser trocado simplesmente por uma questão salarial. Entendi. Acho importante falar isso, né? Porque às vezes a pessoa imigra já mais velha. Exato. Né? Tem uma carreira, tem toda uma experiência, mesmo que não vá fazer a mesma coisa aqui, mas essa cultura nossa, né, de que já estou velho, aqui não é. E na verdade o que aconteceu foi isso, a gente tinha 48 anos. O Vinícius é mais velho que eu, tá? Sim, você já falou. 2 vezes. É um mês, mas E aí, cara, você não se recoloca no mercado. Então. Aí a gente via assim, vaga de diretor jurídico, né? O que eu fazia. E quase. nem isso com não, e aí salário de advogado júnior. Entendi. E a vaga era para advogada júnior. Então, mas a descrição do cargo. Aí eu falei, cara, eu não vou assumir uma liability, uma responsabilidade dessa por esse salário. Sim. Né? Sim. Porque deixar meu filho em casa, isso é todo um outro podcast. Isso é todo um outro podcast. Sim. Né? Da mulher que trabalha fora. Graças a Deus eu tinha rede de apoio com a minha mãe, tinha empregada, tinha motorista, entendeu? Tinha uma rede de suporte. Mas eu ia para o Pará, onde o celular assim, praticamente não pegava. Ia ter que ir para outro estado também. Então eu ia para a fábrica, em alguns lugares que a rede de celular quase não pegava. Não tinha nem rede, não. Aí não dava, então, né? assim, foi muito desafiador. E aí, no dia 31 de dezembro, a gente tinha descido para o Guarujá para passar o Réveillon de 2016. Aí um amigo nosso super querido, da época de Cleveland, que já tinha voltado a morar, ele também era de Curitiba, já estava morando em Orlando, está morando em Orlando. Falou, cara, por que vocês não vêm para cá? Aí eu olhei para a cara do Vi, o Vi olhou para minha cara. Aí eu falei, só tem uma condição. Eu quero o aeroporto mais perto da nossa casa nos Estados Unidos, da casa dos meus pais no Brasil. Porque o meu grande pesadelo, quando eu morava em Ohio, era meu pai ficar pior, né? Ele entrar num processo final e eu não ter tempo de chegar. Entendi. Isso para mim, porque para eu sair de Cleveland, eu tinha que voar, às vezes, para o Texas ou para Washington e depois São Paulo, e aí... E aí, quantas horas? Isso dava mais de 25 horas de viagem em trânsito, né? Sim. Se você não pegar a marginal parada, né? Sim. Aí foi aí que a gente começou. Então ele falou, tá, então vamos pesquisar Flórida, porque ele não queria Flórida. Sim. E aí fomos, né? Começamos a pesquisar Weston, Parkland. E aí, isso foi em que ano, Mônica? Foi janeiro de 2017.
2017. Em fevereiro, nós viemos conversar com os advogados. 17 de abril, a gente desembarcava em 3 pessoas e 6 malas. Uau! Então, peraí. A gente é rápido no gatilho. Muito rápido. Mas é porque tem planejamento também, né? De certa forma, tem objetivo. E é aí que a gente vai entrar agora. E você acredita que já está acabando nosso podcast? Então, eu acho que a gente tinha que começar só no final. Não, mas muita coisa que você falou valeu demais aí, eu tenho certeza, com certeza. É que eu achei que eu ia ajudar o pessoal com as coisas de educação, não, mas vou ter que mas voltar. Você vai voltar, não preocupa com isso não, você vai voltar, porque olha só, lembra que o tema do nosso podcast, né? E quando o propósito ganha outro rumo. Eu acho que você precisava mesmo contar tudo isso principalmente para quem está em transição de carreira, sabe? Quem está se reinventando. Eu mesma sou uma, entende? Assim, da gente pensar, cara, tinha quantos anos de advocacia, né? Mais de 25. Mais de 25. E aí, aí vamos lá, uns 10 minutinhos final. Você chegou aqui. Eu cheguei e a gente não podia trabalhar. Porque a gente veio com visto de turista. Visto de turista. E aí a gente ia fazer a mudança de visto aqui. Certo. Né? Toda uma estratégia com o nosso advogado. Né? Porque a gente falou, a gente não fica um dia fora de status. Né? Eu era, além de advogada, compliance officer, né? Então, eu trabalhava com compliance, não ia rolar ficar fora de status, né? Não ia dar conta. Sim, não dava conta, não tinha como, né? E, então, aí nesse período, eu comecei a ser voluntária nas escolas, até para suprir um pouco aquele buraco da falta, da culpa de não ter acompanhado o Thiago em vários momentos da vida estudantil dele, né? Olha só, pessoal. Olha, é muito interessante, isso né? é uma dica muito legal. Eu já ouvi muito falar disso também, né? Quem pode, quem consegue ser voluntário em escola é uma porta muito boa, né? Então, e aí eu comecei na escola que ele estava, que era a Falcon Cove, em Weston, que é uma middle school, que vai de 6 a 8ª, da 6ª série à 8ª. A 8ª. E já disseram que o Weston tem uma nota muito boa, né? Das escolas. Que aqui é por nota, né? Na verdade, gente, é por letra. Por letra. A oficial é letra, porque tem alguns lugares que as pessoas olham que as notas são dadas por pais ou parentes. Então ali você pega um pai descontente, ele acaba com a reputação da escola. Olha só. Então eu uso vários lugares para quando eu faço a pesquisa, porque isso é uma das coisas que eu faço. Que agora a gente está entrando nessa parte aí da especialista. Uma das coisas que eu faço a família está vindo do Brasil, ela fala, olha, eu tenho filho na elementary e na high school. Então, eu vou mapear para ela, e eu quero morar em tal região. Certo. Eu vou mapear para ela as cidades e as escolas que fariam sentido na família dela. Entendi. Né? Então, gente, isso é muito maravilhoso. Isso é bem legal e faz uma diferença. A gente não tinha isso, né? Não. A gente foi parar em Weston porque a gente achava que só existia. E muita gente não tem. Eu acho que esse trabalho seu é quase inédito, né? Não tem mais gente que faz isso? Acho que não, hein? Não sei. Aqui no sul da Flórida, eu acho que eu acho que não. Então já passa aí seu telefone, tá? Só anotar aí, já pode passar. 954 Instagram. 607-0517. De novo. 954-607-0517. E o Instagram é @Mônica Gasparetto, com 2 T's, né? Com 2 T's, underline consulting. Né? Consulting. E eu sou parte do concierge, que a Andrea teve aqui há 2 semanas. Isso. Que o concierge tem educação, tem moradia, tem visto, né? Que é uma iniciativa que a gente fez para tentar carregar no colo mesmo esses imigrantes. Olha, e a gente tem parceria com várias psicólogas, né? Então a gente indica, né? A gente faz os encaminhamentos se for essa necessidade, né? Então o telefone do concierge é 754-261-9448 e o nosso Insta é @conciergeserviceusa. Isso, eu acho que as meninas vão colocar por escrito. Isso, depois, como o episódio fica gravado, não preocupa, tem até a Carla falando aqui que perdeu um pedacinho da entrevista, né? Mas
A Simone Raful também A minha falando, irmã. só sucesso. Obrigada, Si. Gente, não preocupa, quem está nos ouvindo aí na rádio, quem está nos acompanhando no YouTube, deixa o like, comentário, e não preocupa que fica gravado tudinho, não vai perder nem um minuto dessa entrevista incrível, Obrigada. tá? E depois a gente coloca também na descrição esses links todos. Isso, o telefone, isso é os links e tudo mais, porque é isso que eu estou percebendo, assim, desde aquele dia que a Andréia veio, agora você também, depois a gente vai ter a Simone, né? E assim, encaixa demais com o que eu estou fazendo, né? Porque é esse apoio para imigrante que às vezes a gente nem imagina, né? Então, e aí você está trazendo na sua história que você vinha da carreira de advogada, do direito, e aí você vai para a educação. E aí eu fui para a educação como voluntária, e como em 2016, 2017, aumentou muito a migração de brasileiros para cá, principalmente para Broward. Será que foi por causa da situação? Foi. Foi, né? A mesma situação. A mesma que te trouxe. A mesma que me trouxe. Tá vendo? E aí eles reabriram uma vaga dentro do distrito escolar para uma pessoa que falasse português para ser o contato com esses pais. Sim. E foi aí que, por conta da demanda, e como eu já conhecia, então eu acabei indo para o processo seletivo já com conhecimento um pouquinho, porque eu tinha sido voluntária. Olha aí, ó, que maravilha. Então, eu tinha traduzido, a gente traduziu tudo que tinha em espanhol para o português, eu fazia palestra para os pais recém-chegados. Tá vendo? Né? Então, isso tudo acabou encaminhando. E agora, você foi estudando a fundo, né? Então, e aí como era o programa americano. Fui aprendendo. Eu lembro que eu comecei em 2018, né, quando já tinha autorização de trabalho e tal. Sim. E a primeira palestra que eu fui do sistema de faculdades, que era um treinamento só para os counselors, né? Os counselors são as pessoas das escolas que ajudam no processo de aplicação das crianças. E o nosso departamento ele era convidado porque a gente interagia com os pais. Eu fiquei sentada ali, eu falei, gente do céu, o que esse povo está falando? Uau. E aí eu falei, eu tenho muito que aprender. E aí eu fui, né? E aí foi aprender. Só que aí você vai aprender, e aí vem outra coisa, que você tem que se sujeitar a algumas coisas. Então, por exemplo, carregar muito peso. Eu trabalhava, a minha função, né, esse escritório de apoio aos pais, a gente tem uma verba para materiais. Então, a gente tem materiais para as famílias, mochila, livro. Você fala peso mesmo, peso material. Físico. Uau, então, você não era só da responsabilidade. Não, era peso físico. E assim, eu falava, gente, meu filho, ele ficava muito inconformado. Ele falava, mãe, você com o seu currículo carregando caixa. Olha, ele ficava muito incomodado. Ele ficava, mas eu acho que tudo é um caminhar, sabe? Então, eu carreguei as caixas até uma fase. E do outro lado, eu procurava aprender todos os cursos que tinha. E muita gente, sabe, disse que orava e eu aparecia. Olha só. E aí eu fiquei pensando, né? Que propósito, hein? E eu tinha pensado, quando eu estava fazendo a transição, que eu ia para a área de arbitragem internacional, porque o meu currículo sempre foi... Esse é um ponto importante. Você chegou com uma ideia, eu cheguei um propósito. Tanto é que em 2014 eu fui para Bruxelas fazer um curso de arbitragem internacional. Entendi. Então, eu já tinha como continuidade de carreira, quando eu saísse do corporativo, eu ser uma árbitra internacional. Sim. E aí foi que foi, e no final... E hoje você está fazendo isso? Você faz uma consultoria para os pais? Hoje eu faço consultoria. Explica um pouquinho melhor, rapidinho. Eu faço consultoria desde o momento que você ainda está no Brasil, ou se você está aqui, você pode me localizar e eu te explico o que é o sistema escolar. E aí o que eu acho que é o mais desafiador é high school. Então, eu faço desde... Eu já quero a sua agenda aí, viu? Não. Horário na agenda. Não, então, agora em fevereiro minha agenda vai ficar lotada, porque eu ajudo a escolher matérias para o ano que vem. Então, para as pessoas que não são meus alunos, né, eu faço isso avulso. Né? Então,
geralmente a gente faz a explicação do que é o high school e faz a adequação da grade escolar da criança para ela ter os melhores aproveitamentos. Isso é incrível, né? E a outra coisa que eu comecei a fazer agora em agosto, porque as pessoas me pediam e eu falava, não, eu não faço. Talvez até por... Não sei, eu acho... Não sei. Tinha alguma resistência. Tinha uma resistência. Certo. E aí eu falei, tá, todo mundo tá falando, né, quer que eu faça, quer que fazer comigo. E aí eu abri minha agenda para isso e hoje eu estou com vários alunos. E os meus alunos seniors, que eu peguei em agosto, estão passando nas faculdades. E está sendo super gratificante. E qual que é o trabalho, então? O trabalho é acompanhar desde o primeiro ano do high school, com reuniões mensais com as crianças. Mensais. E aí, bem de perto. Bem de perto. Né? Então, no freshman e no sophomore year, eu converso com eles meia hora por mês. Olha, eu vejo as notas, eu começo a criar um relacionamento, eu vou direcionar ele para os aplicativos que o distrito tem, que é tipo um teste vocacional. Sim. Mas eu vou só acompanhando e vou criando, dando, isso é lindo. Conversando. Entra no junioria, porque as pessoas não sabem, mas você aplica para a faculdade com as notas até o seu junioria. Então, o junioria é o ano que você... É o mais pesado, entre aspas, de todo o high school. É o primeiro da high school, não é? É o terceiro. Não. Já é o terceiro. Gente, olha aí, eu não sei de nada. É o 11º ano. E cada um tem um nome, né? Tem. Quando eu comecei a trabalhar com isso, gente, eu falava assim, é muito conta para titia. É 9, 10, 11 ou 12. Porque eles chegavam assim, eu sou sophomore. Eu falava, cara, que raio é isso? Qual que é esse? Então, hoje eu sei que é freshman, sophomore, junior e senior. Mas no início, eu precisava que eles... Eu não tinha vergonha, não, de falar, cara. Cara, parabéns. Seu trabalho é lindíssimo. É bem legal. É emocionante, porque eu acho que um dos grandes objetivos de quem imigra são os filhos. São os filhos. E a educação. Né? A grande maioria, muita gente que vem aqui, eu tenho conversado, e a gente também pensa nisso. No futuro dos nossos filhos. E agora a gente está com falta de informação. E agora a gente está com uma ONG que nós fundamos, que eu quero que a Flávia venha aqui, que é a nossa presidente. Provavelmente no começo do ano a gente vai marcar para ela apresentar, que chama Pipa Broward. Então siga a gente, é @Pipa Broward também no Instagram. Isso. E lá, a nossa ideia é fomentar o português como língua de herança e dar esse apoio para os pais brasileiros também. Perfeito. Tá vendo, então a gente vai lançar os memberships, vai ter uma bolsa de estudo que eu estou doando, que é um aluno vai ser acompanhado por mim durante os 4 anos do high school. Nossa Senhora! Então a gente ainda não sabe como é que vai fazer esse lançamento. Eu estou lançando aqui sem lançamento direito ainda, mas vai ser bem legal. Olha, mais que inspiradora, viu, essa nossa conversa. E o Vince deixou aqui também, quem está seguindo no YouTube, o seu @, né, do Instagram. Pode deixar aí também, viu, Vini? O telefone, os outros Instagrams, enfim. Mas, olha, realmente é muita informação. Depois a gente vai fazer mais programa, não preocupa não. Agora você não sai, não sai daqui, não. Precisava ter um específico, só para a gente falar de educação. Nós vamos falar. Ano que vem, com certeza, eu vou fazer mais de serviços. Para a gente poder aprofundar e trazer mais informação. Eu achei que ia dar tempo de falar do School Choice, não deu, porque o prazo termina dia 21 de janeiro. Então, olha, fica a dica, né? Fica a dica, se vocês tiverem dúvida, vocês mandam uma mensagem para mim. Isso, pode mandar, né? Então, mas é isso, assim, só para concluir, eu sempre gosto de trazer um textinho com uma mensagem. Então, no episódio de hoje, a gente refletiu sobre como a vida pode nos surpreender, levando nossos propósitos a caminhos que muitas vezes não imaginamos. A história inspiradora da Mônica Gasparetto nos mostrou que mesmo quando os planos mudam, há sempre espaço para crescimento, reinvenção e novas possibilidades. Com certeza. Lembre-se, não é o fim de um propósito, mas o início de um novo capítulo. Cada desvio pode ser uma oportunidade para se reconectar com sua essência e descobrir forças que você nem sabia que tinha. Quando o propósito ganha outro rumo, pode ser que o universo está te convidando a olhar para si mesmo com mais amor, coragem e fé no seu potencial. A jornada pode ser desafiadora, mas você não está sozinho. Confie no processo,
no tempo e no caminho que você está construindo. Obrigada, Paty. É exatamente isso Não que é eu sinto. isso? Uhum. Recomeçar é um ato de coragem, mas seguir em frente é um ato de fé. É. Os Então, 50 anos me deram essa possibilidade de me exatamente. reconstruir inteiramente. Nunca é tarde, né? Não, Sempre é tempo. não. E é isso, pessoal. Fica essa mensagem com essa história lindíssima da Mônica, com o serviço que ela criou, que ela, né, construiu aí diante das possibilidades, porque esse é o sentido, né, da gente não perder o propósito, mesmo que ele mude. Mesmo que ele mude. Né? É. Então é isso. Fica aqui, então, né, o nosso agradecimento. Obrigada a Mais você. especial, viu? Foi maravilhosa essa entrevista, Obrigada. seu compartilhar, né, sua doação aqui da sua história. E fica com a gente, viu? Toda terça-feira, às 10 da manhã. Semana que vem temos uma entrevista especial de Natal, né? Que vai ser dia 24. Depois, dia 31, vai ter programa, viu? Não tá suspenso, não, mesmo que é uma data especial. E aí, então, aqui na Rádio Heli, também no canal do YouTube, ao vivo, nosso programa, nosso podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Não deixe de nos seguir. Fique, então, com a programação da Rádio Heli. Um abraço a todos.